6, igreja, vamos ler. Quando nós vemos o verso 3 e 4, nós vemos, Deus aqui não era mais com Josué. Quem é que acha que Deus ainda era com Josué? Ninguém, né, igreja? Porque nós vemos, aleluias, glórias a Deus, que se Deus estivesse com Josué, e Josué não teria sido envergonhado. Uma vez que a Bíblia vai dizer que só tem algo que faz separação do homem e de Deus do homem, ou de Deus do homem de Deus. É o pecado, está lá em Romanos. Nós podemos ver lá o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Eu vou colocar lá para nós vermos. Romanos, capítulo 6, verso 23. Este é, aleluias, glórias a Deus, algo que faz de separação de Deus e o homem. Era o que estava acontecendo com Josué. Não era só Acã que pecava, porque uma vez que um peca, se Acã peca, todos estão condenados. Foi assim, nós vemos aqui. Aleluias, Deus. Capítulo 6 de Romanos, verso 23. Quando nós vemos aqui, glórias a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que nós pecamos, nós estamos sujeitos à morte. Quando nós chegamos a Deus e não pecamos, nós estamos livres da condenação e da morte, né? E do pecado. E nós vemos, igreja, aqui no verso 5 e 6, Josué perde a batalha, então fica muito triste, né? Fica muito triste, muito abalado. Josué, então, fica triste mesmo e se humilha a Deus, e ele dá a resposta. Josué, quando chega-se a Deus, Deus logo responde. Está lá no capítulo 7, versos 5 e 6. Igreja, se nós formos pregar o capítulo 7 de Josué, tem várias pregações. Todas elas resumem em pecado, porque se nós vemos aqui, apenas um homem dentro da congregação pecou, foi Acã. Acã pecou e levou sua família todinha à morte. A morte apedrejada mesmo, né? Nós conhecemos. Nós não vamos chegar hoje lá, mas nós estamos a caminho, vale a pena falar. 4 e 5. Subiram a Ai o povo, alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram eles, alguns 36 seguiram desde a porta até Sebarim. Feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e prostou-se em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Verso 7. E disse Josué ao Senhor Jeová: por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos ferir e perecer? Tomara nós contentaremos como ficamos da além do Jordão. Josué começou o diálogo com Deus. Josué reconheceu que tinha perdido a comunhão com Deus por uns dias.
Saiu para uma batalha e não levou Deus na frente. Levou os amigos, príncipes. Às vezes eu posso estar, aleluias, glórias a Deus, pregando para alguém que está dizendo: eu estou dentro da igreja e não recebo a minha bênção. Olha, se não tem, aleluias, glórias a Deus, alguma pendência, como ficou Josué, na mão dos seus amigos, na mão dos príncipes, esperando ouvir o que um amigo vai dizer, o que alguém vai falar, colocando a sua fé no homem, olhando, se espiando, se espelhando na vida de alguém, não está tomando posse da sua. É porque nós vemos aqui que quando Josué ora a Deus, Deus já vai logo a Josué e dá a resposta. Está aqui no verso 6, né? Glórias a Deus. Então Josué rasgou as suas vestes e prostou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca, perante o Senhor, igreja. Ele se prostou o dia inteiro e pôs sobre ele pó, cinza, terra. E disse Josué: Senhor Jeová, porque começou a confrontar Deus, perguntar. Muitas vezes nós perguntamos, igreja, quando nós vemos algo na igreja difícil, nós vamos orar e a nossa oração é assim: Senhor, o que está acontecendo? Fala para mim, Senhor, o que está acontecendo? E Deus fala, igreja, Deus está falando aqui com Josué. Tomara nós contentaríamos com ficarmos além do Jordão, Senhor. Ah, Senhor, que direi, pois, a Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão os nossos nomes da terra. E então que farás o teu grande nome, Senhor? Josué estava querendo colocar a culpa em Deus, que Deus tinha o desonrado. Então disse o Senhor a Josué, quando Josué, aleluias, glórias a Deus, está falando, ele vai parar aqui no verso 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão. Josué estava dizendo: Senhor, se o povo sabe dessa história que aconteceu conosco, todos vão se juntar e vão nos desarraiguar da terra, vão nos lançar fora da nossa terra. E o nosso grande Deus, o nome do Deus de Israel, como é que fica? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado, sim, sobre o teu rosto. Israel pecou, até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado. Até tomaram do anatema e também furtaram também. Mentiram e até debaixo da bagagem puseram. Aleluias, glórias a Deus. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraiguardes o anatema do meio de vós. Se não tirasse o pecado do meio do povo de Israel, Deus jamais voltaria a ser com o exército de Israel. Por que, igreja? Porque a palavra de Deus vai dizer que aonde há pecado, se não há santidade, o santo de Israel não pode estar, igreja, ele é santo. Mas ele vai mandar.
levanta-te e santifica o povo. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anatema há no meio de vós, ó Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anatema do meio de vós. Anatema, igreja, Deus se referia ao pecado, a capa de Acã. Quando Acã chega, aleluias, glórias a Deus, para invadir a Ai, ele começa pela casa do rei, pelo palácio do rei, e a primeira coisa que ele pega é a capa do rei, uma parte muito preciosa. Era ouro puro. Está junto os dois filhos de Acã e Acã. E ali ele pega aquela capa e mais ouro, e tudo que ele encontra, como Deus tinha dito que era para destruir tudo, da vaquinha até a ovelha, o boi, o menino, o grande, o pequeno, tudo era para destruir, não é verdade, pastor? Mas todos os guerreiros que eram de Israel estavam destruindo, mas tinha três, o pai e o filho. O pai e os dois filhos estavam com a bolsa cheia de ouro e levava junto a capa do rei de Ai. Eles pegaram aquela capa, não deixaram ser lançada no fogo. Eles levaram para eles em casa. E lá ele não tinha onde esconder aquela capa, ele guardou abaixo dos móveis, de tapete, de tudo. Mas os olhos do Senhor, aonde nós colocamos o anatema, o Senhor está vendo. E ali vem aquela maldição toda sobre a igreja, sobre o povo. Porque a igreja, se um de dentro da igreja pecar contra a Deus, Deus não vai ter nenhum por inocente. Todos que estão ali, aleluias, glórias a Deus, tem que se santificar para conhecer onde está o problema. Aí, se uma igreja não se santifica, infelizmente, a legalidade continua. Por isso que Deus manda. Não há igreja, uma igreja que possa ser santa se ela não tiver santificação através da oração. É anatema. Na hora que aquele que vive em pecado, muitas vezes, igreja, a gente vê, é uma obra muito grande que Deus tem, mas ainda tem uma falha ali dentro. E Deus manda, santifica-se. Santifica porque eu sou o único que posso revelar o oculto e o escondido, o profundo e enterrado. E ali a palavra de Deus vai dizer que Deus vai fazer um grande mover ali. E vai trazer os culpados. E eu creio, igreja, que é na minha, é na tua vida, é na tua casa, é na minha casa, é na casa do Senhor. Aonde está o mal guardado ali, o anatema está guardado, está só impedindo a obra de Deus. Deus nesta noite está dizendo: há tempo para decepar o pecado. Vai ter tempo. Deus é o único que pode revelar a igreja. Nós não podemos. O pastor não pode. Eu posso até saber porque Deus me mostra. Você pode até saber porque Deus me mostra. Mas fazer o milagre só Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado. Moisés viveu, sempre que tinha um pecado, Deus levantava alguém para decepar o pecado. Pecado é morte. É só esperar para vir. Porque na verdade a Bíblia vai dizer que morto já está, só ainda não caiu, né? Glórias a Deus. No verso 7 e 9, Josué entra em um diálogo muito grande com Deus e ele revela tudo isso. Por isso, igreja, nós vemos aqui a resposta de Deus lá no verso 10, até o 13. Nós podemos colocar lá só para nós concluir.